Desconhecido, dor, medo, esforço, mortes. Essas são palavras que vêm à tona em momentos em que a humanidade é acometida por epidemias. Ao longo de nossa história, as doenças nos acompanham. Superando-as, alteramos nossa trajetória como sociedade, nossa cultura e as interações do dia a dia. Hoje, vamos contar aqui no canal sobre as epidemias que mudaram a história, da praga de Atenas ao coronavírus. Então deixe seu like, se inscreva no canal e embarque com a gente em mais essa viagem. Ao longo da história, diversas foram as epidemias e pandemias que abalaram a humanidade, espalhando morte e instabilidade em diferentes locais do mundo. A primeira epidemia de que se tem registro ocorreu em Atenas, em 430 a.C. Conhecido como Praga de Atenas, ela infectou cerca de 35% da população ateniense. Não se sabe exatamente que doença foi essa que acometeu a população, mas, segundo o historiador Tucídides, ela provocava ondas de calor intenso em suas cabeças e uma inflamação nos olhos, na língua e na garganta, levando os doentes a expelirem sangue e emitirem um odor fétido. O corpo era tomado por úlceras e em seguida uma diarreia intensa acabava levando ao óbito. Os apelos a Asclépio, deus da cura, eram em vão e os corpos eram jogados em piras coletivas. Na Roma Antiga, a malária foi a responsável pela morte de muitos romanos. Porém, por volta de 165 d.C., uma epidemia conhecida como peste antonina se alastrou por diversas províncias do Império Romano, provocando a morte de cerca de 10% da população. Segundo historiadores, a doença que acometeu os romanos deve ter sido a varíola, pois os doentes apresentavam pústulas negras, diarreia, febre, mau hálito e morriam depois de cerca de 12 dias de muito sofrimento. Os romanos atribuíam à fúria dos deuses a dor que se abateu sobre eles, e os médicos diziam que havia um desequilíbrio nos 4 humores presentes no organismo humano: o sangue, a fleuma, a bile negra e a bile amarela. O impacto social e econômico da epidemia foi terrível, e o Império Romano nunca se recuperou totalmente de suas consequências. Cerca de 100 anos depois da queda de Roma, toda a região do Mediterrâneo pereceu com a praga de Justiniano, que teve surtos intermitentes por cerca de 2 séculos e se espalhou pelo Egito, Palestina, Europa e o norte da África. Essa praga, na verdade, foi o primeiro surto de peste bubônica que atingiu o Ocidente. Para os bizantinos, no entanto, era um castigo divino pelos pecados dos seres humanos. Em meio a um cenário de morte e pânico, corpos eram largados pelas ruas, estabelecimentos fecharam, lavouras foram abandonadas e diversos territórios bizantinos foram conquistados por tropas islâmicas. Entre os anos de 735 e 737, o Japão foi atingido por um surto de varíola, que matou 1/3 de sua população e provocou uma grave crise econômica no país. Entre o ano 1000 e meados do século XIV, foi a vez da lepra se espalhar pela Europa e provocar mais uma vez um cenário de dor por aquele continente. No entanto, foi a peste negra a responsável pelo cenário mais terrível já provocado por epidemias e pandemias até aquele momento. Estima-se que cerca de 50 milhões de europeus tenham morrido entre os anos de 1346 e 1353. Até o século XVIII, aconteceram surtos mais pontuais da doença e seus efeitos sempre foram devastadores nos lugares pelos quais passou, levando morte, dor e crise a todos aqueles que a enfrentaram. No século XVI, a chegada dos europeus na América dizimou populações inteiras com epidemias que eles trouxeram para o Novo Mundo. Dentre elas, a cocolístile, uma febre hemorrágica que matou 15 milhões de habitantes por todo o México e a América Central. Em 1793, foi a vez da febre amarela atingir os Estados Unidos e provocar a morte de mais de 5.000 pessoas. No ano de 1916, a poliomielite se espalhou também pelos Estados Unidos,
contaminando cerca de 27 mil pessoas e provocando a morte de 6 mil. No ano de 1918, uma das mais mortais pandemias de que se tem notícia atingiu o mundo, a gripe espanhola, que se espalhou e teve como saldo a morte de cerca de 40 milhões de pessoas. Em 1957, a gripe aviária surgiu pela primeira vez em Cingapura, espalhando-se depois pelo Ocidente e infectando cerca de 1 milhão de pessoas pelo mundo. No fim do século XX, a AIDS levou medo e incertezas a todos os continentes. O primeiro caso foi registrado na atual República Democrática do Congo, mas foi em 1970 que começaram os registros de um número elevado de mortes de homossexuais, hemofílicos e usuários de drogas injetáveis em grandes cidades americanas. Na década de 1980, o HIV foi isolado e os estudos sobre a doença se intensificaram, permitindo uma melhor qualidade de vida aos doentes. Entretanto, seu contágio ainda segue firme até os dias atuais. No século XXI, a primeira pandemia registrada foi a da gripe suína. Originada no México em 2009, ela se espalhou pelo mundo, infectando cerca de 1,4 bilhões de pessoas e matando em torno de 500 mil vidas humanas. Entre 2014 e 2016, o ebola consumiu parte do continente africano, causando febre hemorrágica e dores extremas, provocou a morte de cerca de 11 mil pessoas e teve 28.600 casos registrados. Nesse mesmo período, o mosquito Aedes espalhou epidemias de dengue e febre amarela pela América Latina, e o Zika contaminou um grande número de pessoas, provocando a microcefalia em bebês filhos de mães contaminadas. No ano de 2020, o SARS-CoV-2, vírus da família coronavírus, tem criado um cenário de medo e mortes, mostrando que as epidemias e pandemias sempre estão aí, espreitando a humanidade, restando-nos apenas a luta para vencê-las. Como nos lembra Albert Camus em seu livro A Peste, tudo o que posso dizer é que existem pragas e existem vítimas, e devemos fazer o possível para nos recusar a ficar do lado da praga. Aqui é o Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, comente. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a levar até vocês cada vez mais conteúdos. Caso queira conhecer mais do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site www.iconografiadahistoria.com.br. Até a próxima!